Olá, seguidoras! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem importante, bastante polêmico em determinados momentos e também bastante prevalente na nossa população. Hoje eu decidi abordar o assunto TPM. Claro que isso já deixa muitas mulheres de cabelo em pé e provavelmente também os maridos, os amigos, os colegas. Na verdade, a TPM é a Síndrome da Tensão Pré-Menstrual. Não é uma novidade para a gente no meio médico. Na verdade, desde a época da Grécia Antiga, Hipócrates já relatava que determinadas mulheres no período pré-menstrual apresentavam determinada agitação, determinada ansiedade e irritabilidade. Mais ou menos por volta do século XIX, surgiram os primeiros estudos correlacionados com a TPM e, na verdade, naquela época, os cientistas correlacionavam o útero com o desenvolvimento de alterações psicológicas. Daí que veio o termo histeria. Na verdade, histeria deriva do grego histeron, que vem da palavra útero. E apenas em 1931, com os avanços tecnológicos e científicos, que realmente a síndrome da tensão pré-menstrual foi caracterizada como uma alteração psicológica e aí por diante que foram elaborados diversos estudos que começaram a auxiliar essas mulheres que sofriam dessa síndrome e começaram a melhorar a qualidade de vida delas. Na verdade, dados atuais do Ministério da Saúde indicam que mais ou menos, pelo menos, 70% das mulheres em idade reprodutiva vão apresentar pelo menos um episódio de TPM ao longo de todo o seu período fértil. A síndrome da tensão pré-menstrual, ela pode ser variável. Existem mulheres que sofrem com TPM, mas são sintomas leves. Existem mulheres que em determinados períodos apresentam sintomas mais graves. E existem outras pacientes, e aí sim que a gente precisa ficar preocupado, que têm sintomas mais graves correlacionados com a síndrome da tensão pré-menstrual. O diagnóstico da TPM é basicamente clínico, ou seja, a paciente vem ao consultório relatando sintomas. Quais sintomas? Na verdade, os sintomas da TPM podem ser divididos em sintomas físicos ou sintomas psíquicos. Os sintomas físicos mais comuns são distensão abdominal, dor mamária, enxaqueca, acne. E os sintomas psíquicos são labilidade emocional intensa, choro fácil, ansiedade, aqueles dias que a mulher está nervosa, irritada. Então, esses sintomas são muito típicos da TPM. Uma coisa bastante interessante é que, na verdade, a TPM ela tem um período exato para acontecer, que é mais ou menos por volta de 10 dias antes da menstruação. Então, para a paciente ser caracterizada como uma paciente que sofre da TPM, ela precisa iniciar os sintomas cerca de 10 dias antes do ciclo do período menstrual até o dia da menstruação. Então, geralmente as pacientes que têm TPM, elas acabam melhorando os sintomas após o término da menstruação. Muita gente me questiona aqui no consultório qual é o motivo principal de estar ocorrendo essas alterações psicológicas ou essas alterações físicas da TPM. Até hoje a gente não tem nenhum estudo que comprove 100% qual que é a principal etiologia da TPM. O que a gente sabe é que o organismo da mulher ele é muito sensível a diversas alterações hormonais. E em determinado período do ciclo menstrual, que é na segunda fase do ciclo menstrual, ou seja, nos últimos 14 dias do ciclo menstrual, a mulher começa a ter uma queda na produção de um hormônio chamado estrogênio. Esse hormônio é um esteroide sexual, ou seja, é um hormônio sexual feminino. Quando reduz a produção desse hormônio, consequentemente, ele interfere na ação da serotonina, que é aquele hormônio do bem-estar, que a gente sempre brinca com as pacientes. Come um pouquinho de chocolate para aumentar a produção de serotonina, para se sentir melhor, e realmente isso tem um fundamento científico. Claro que a síndrome da tensão pré-menstrual é de diagnóstico clínico, mas é extremamente importante descartar outras alterações psicológicas. Existem pacientes que têm ansiedade, transtornos depressivos, transtornos de agitação psicomotora, e aí essas pacientes elas vão relatar esses sintomas durante todo o período do ciclo menstrual e não necessariamente 10 dias antes de menstruar. O bom dessa história é que, na verdade, a TPM ela tem tratamento. Muitas mulheres não sabem disso e acabam sofrendo e prejudicando a sua qualidade de vida. Mas o tratamento principal das pacientes que sofrem com a síndrome da tensão pré-menstrual é o uso do anticoncepcional oral.
Na verdade, não só de forma oral, na verdade é o anticoncepcional que acaba inibindo a ovulação, ou seja, impedindo que ocorram essas variações hormonais que podem afetar a produção da serotonina. Claro que além do uso do anticoncepcional, do uso de hormônio para impedir a ovulação, é importante que a mulher comece a mudar o estilo de vida. Então, evitar a ingestão excessiva de café, evitar ter uma vida sedentária, praticar um pouco mais de atividade física, promover uma dieta mais balanceada. Tudo isso promove uma melhora, um bem-estar correlacionado à síndrome da tensão pré-menstrual. Em casos mais graves, ou seja, em casos em que não houve melhora com o uso do anticoncepcional, as mulheres podem utilizar medicações que impedem a recaptação, ou seja, impedem a absorção da serotonina, que são os antidepressivos, como por exemplo a sertralina ou a fluoxetina. Eu espero que vocês entendam que a TPM é real, ela existe e ela não deve ser subjugada. Se você apresenta algum desses sintomas, converse com o seu ginecologista. Com certeza ele vai poder te ajudar e você vai ter uma melhora gradual dos seus sintomas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nos vemos em breve. Até mais!